que estão internadas, e nós vamos levantar um clamor para que aconteçam muitas curas agora nos CTIs da cidade de Juiz de Fora e até em outros lugares. Talvez você conheça alguém que está hospitalizado, hospitalizada. A palavra de Deus vai dizer assim: eu sou o Senhor que te sara. Ele é a cura, amém, queridos? Ele é a nossa cura. Então, estenda tuas mãos em qualquer direção. Eu quero incluir também nesse clamor o Heitor e também o Roberto, que nós firmamos aqui, né, juntamente com o pastor Zé Carlos, aquele compromisso. O Heitor, eu estive lá ontem, e graças a Deus já uma melhora muito significativa, e vamos continuar, irmãos. Eu quero te estimular a você manifestar compaixão pelos doentes, amém? A palavra de Deus fala que o nosso Deus, a fé, olha o que Paulo disse lá em Romanos: a fé opera por meio do amor, não é o amor que opera pela fé. Paulo vai dizer assim: a fé, ela opera através do amor. O que é isso? Ele está dizendo que o amor de Cristo que está em nós, ele precisa agir em prol de outras pessoas. Então nós vamos fazer isso agora, amém? Estenda suas mãos aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos este clamor agora, Pai, por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, como o Roberto, o Heitor e tantos outros e outras que estão agora nos CTIs desta cidade e até em outras cidades. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Por isso agora nós declaramos cura agora, neste CTI, onde está o Roberto, onde está o Heitor. Nós declaramos cura agora, neste leito de hospital, neste quarto de hospital, nesta enfermaria de hospital, e não apenas nestes lugares, mas, meu Deus, também nos lugares, meu Deus, onde se encontram pessoas reclusas agora, nos presídios dessa cidade, aqueles que estão lá numa cela fria, também doente, enfermo, mas nós declaramos agora cura, cura e libertação sobre todos os doentes desta cidade. Sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo, sejam restabelecidos, sejam fortalecidos no Senhor. Pai, nós cremos que o Roberto já está curado, nós cremos que o Heitor já está curado, mas agora nós clamamos para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para que eles sejam fortalecidos na força do seu poder, como disse Paulo: fortalecei-vos na força do seu poder. Então que todos eles agora, além de curados, sejam fortalecidos no poder que há no nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Nós declaramos cura sobre essas pessoas que estão nos assistindo agora, talvez dentro de casa com uma dor. Em nome de Jesus, dor vai embora, demônios, espíritos malignos, espíritos de loucura, espírito de enfermidade, depressão, pânico, em nome de Jesus, podem bater em retirada da vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, queridos? Pode se assentar, glória a Deus, aplaude a Jesus mais uma vez. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus faz do limão a melhor limonada. Não é a limonada. Amém, querido? Porque o nosso Deus, Ele sabe trabalhar. Uma vez Jesus falou assim, Ele foi criticado porque Ele curava no sábado. Olha o que Ele respondeu para os religiosos: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ele falou isso, porque Ele estava sendo criticado. Então,
Só que as formas que Deus, Ele governa, quem acredita no reino de Deus aqui? Se existe um reino, existe um governo. E se existe um governo, existe alguém governando. Quem crê que o nosso Deus e Pai, Ele governa sobre todas as coisas? Ele está sobre o governo. Ele está sobre todos os governos. Ele está sobre todos os poderes. Não há nada que esteja acima, além desse Deus. Então, se existe um reino, existe um governo, existe agora alguém governando. Amém, queridos? Por isso que eu falo que Deus, Ele sabe trabalhar. Ele sabe como, Ele sabe como, através do Espírito Santo, conduzir essas pessoas para Cristo. E às vezes uma situação ruim, no final, ela até contribui para o bem. Daí vem aquele ditado popular. Qual é? Quem sabe aí? Quem já ouviu aí? O quê? Pois é. Isso é bíblico, pastor? Não. Mas aí a gente pode até traduzir o que está escrito, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes, até uma enfermidade. Até uma enfermidade. E aí eu queria que você abrisse em Evangelho de João, capítulo 11, vai falar para a gente algo muito importante, que eu vou falar aqui, quero ver se eu falo no máximo em 20 minutos, mas eu quero que você seja, encha o teu coração de fé, porque se não for para você, eu tenho certeza que vai ser em prol de alguém que você conhece. Talvez alguém na sua casa, talvez alguém agora que está passando uma situação lastimável, deplorável. Mas você sabia que Deus Ele se utiliza dessa situação para o bem dessa pessoa? Sabia que Deus, Ele pega uma situação de maldição e Ele a transforma em bênção? Quem crê nisso? E aí esse texto vai falar exatamente isso. João capítulo 11, versículo, o que eu falei? 6. João 11, 6. Aliás, João 11, desculpa, tá, gente? Versículo 1 até o 6. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo o irmão Lázaro estava, o que, gente? Enfermo. Versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs mandaram ir até Jesus falar assim, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Amém? Ouça o que Jesus disse aos seus discípulos, que é o nosso título hoje, é o nosso tema hoje. Esta enfermidade não é para morte. Mas, você observa aí no mas, esse mas é uma conjunção adversativa, é uma contraposição, é quando, toda vez que vem um mas sem o i, não é adição, porque o mas com o i é uma adição, né?
vai mensurar algo, vai somar algo. Mas o mas que está dizendo ali é uma contraposição, é uma adversidade ao que o texto está falando primeiro. Aí ele fala assim, essa enfermidade, na minha tradução está dizendo, não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio... Vocês repararam que existem problemas que surgem e que nós não podemos desprezá-los e nem mesmo deixarmos de combatê-los, porque aquele problema, seja uma doença, seja um vício, seja qualquer tipo de adversidade que, porventura, ela se insurja, aquilo ali é para glorificar a Deus, é para glorificar o Filho de Deus. O que Jesus estava dizendo? Olha, essa doença que apareceu em Lázaro, primeiro, não é para a morte. Só que enquanto Jesus estava falando, Lázaro já estava o quê? Morto. Olha isso. Enquanto Jesus estava falando ali, na verdade, a situação, ela já estava muito pior do que se alguém... Ele já estava nas últimas. Quem está entendendo, queridos? E depois ele veio a morrer. Um pouquinho à frente aí, Jesus fala com os discípulos. Mas eu quero que você entenda que seja doença, seja problema, é para a glória de Deus. E o que é glória? Você já ouviu o significado de glória? A gente fala muita glória, né? Todo crente fala, ô glória, mas às vezes a pessoa não para pensar o que ela está dizendo. Glória quer dizer fama, reconhecimento, se tornar conhecido. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Essa enfermidade é para o meu Pai ser conhecido. Jesus está falando o seguinte, que existem situações que Ele permite para que Ele fique mais conhecido. Não por você, porque você já conhece. Quem está entendendo? Porque a doença de Lázaro, ou a morte de Lázaro, não tinha tudo a ver com Lázaro, tinha a ver com ele. A cura dele tinha a ver com ele também. Mas só que aí os mais velhos sempre falam, né? Sempre falavam assim, ó. Enquanto você vai com a farinha, eu já vim com o quê? A senhora que está aqui nos visitando, qual é o nome da senhora? Sirlene, já ouviu? Já viu uma pessoa mais velha falar isso? Enquanto você está vindo com o fubá, eu já estou com o angu pronto. Deus é assim, queridos. Enquanto a gente está indo com a farinha, Ele já está com tudo pronto. Ele já estava com tudo pronto. Enquanto Marta estava falando assim, vai lá, chama o mestre, porque senão meu irmão vai morrer. Ele já estava com tudo pronto. E aí a prova disso é no versículo 14. Vamos ler o 14. O 14 fala assim, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Aí Jesus revelou para os apóstolos, Lázaro está morto. Olha o versículo 15, o que Jesus fala para os seus discípulos. E me alegro, por amor de vocês, de que eu lá não estivesse. Pô, peraí. Entenda isso. Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, ó. E para o vosso bem, Jesus está falando para os apóstolos, olha,
vê que nem a morte de Lázaro, nem a enfermidade de Lázaro e nem a ressurreição de Lázaro tinha só a ver com Lázaro. E Jesus fala assim: olha, ele já morreu, e para o vosso bem, Jesus está falando com os discípulos, quer dizer, para o melhor, para vocês, os discípulos tinham alguma coisa a ver com a história? Eles eram parentes? O que eles eram de Lázaro? Aí Jesus fala assim: para o bem de vocês, estou alegre por não ter estado lá. Por que Jesus está falando isso? Jesus está falando assim: eu não fui para lá. Primeiro, se ele fosse para lá, Lázaro não teria nem morrido, porque ele não iria se conter em curar a sua enfermidade. Quem está entendendo? Porque, preste atenção, o nosso Cristo, ele jamais negou cura para ninguém. Jamais! E ele sabia, ele se conhecia. Então ele falou: não, vou ficar por aqui, porque eu preciso que Lázaro morra. Se eu for para lá, ele não vai morrer, porque eu vou ter que curar ele. Aí ele fala assim: mas eu me alegro para o bem de vocês. Mas por quê? Por que para o nosso bem? O que Jesus respondeu? Para que vocês... Então está dizendo que eles não criam ainda como deveriam crer. Quem está entendendo? Preste atenção, uma situação que aparentemente ela estava ali dizendo a respeito só a Lázaro ou as suas irmãs, mas agora começa a desenrolar que aquela situação, ela estava acontecendo, mas ela estava dizendo, estava englobando várias outras situações. Por isso que eu estou falando, a tua cura, a tua libertação, preste atenção, a tua transformação, você que está aqui e ainda não foi transformado, e ainda não foi liberto, de repente você está aqui, eu sei que tem pessoas aqui, né, que estão lá passando pelo tratamento na clínica, de libertação, mas preste atenção, a tua libertação, ou a tua cura, ou o teu milagre, a tua regeneração, em todos os níveis, não tem a ver só com você. E agora Jesus está falando assim, ó: ainda bem que eu não estava lá, para o bem de vocês, para que agora vocês possam crer. Ué, peraí, Jesus já tinha feito um monte de milagres na presença dos discípulos, sim ou não? Jesus já tinha ressuscitado até morto já, na presença deles, sim ou não? Mas Jesus não tinha ressuscitado ainda um morto que estava morto há 4 dias, em estado de decomposição. Quem está entendendo, queridos? Você já reparou que milagres têm níveis? Reparou que milagres têm níveis? Eles haviam visto Jesus ressuscitar um morto que tinha acabado de morrer. Aí, para a nossa concepção natural, se a gente for parar para pensar naturalmente, olha como que é a nossa mente, né? O que seria mais fácil? Ressuscitar um morto que acabou de morrer, ou um que já está podre há 4 dias? Então Jesus revela aqui que eles ainda não estavam crendo. O milagre arrasta pessoas. O milagre faz pessoas que ainda não creem, crerem. Aqueles que não creem ainda da forma que precisam crer, ele vai subindo de nível. Amém, queridos? Deu para você entender, sim ou não? E aí, no versículo 39, vamos lá, agora vai finalizar. No 39 diz: disse Jesus, tirai a pedra. Você sabe que Jesus falou tirar a pedra, mas essa pedra simbolizava o quê? Dureza do coração. Que quando a pessoa tem dureza no coração, quando ela tem incredulidade, quando ela duvida, o milagre não acontece. Então, quando Jesus fala assim,
para a irmã de Lázaro: eu irei ressuscitá-lo. Aí ela rebateu dizendo: mas ele já cheira mal. E Jesus então fala assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. Porque esta pedra é que impede de acontecerem grandes milagres na vida das pessoas. Tire a pedra, meu irmão. Seja sensível. Seja sensível. Seja sensível à fé. Seja sensível ao poder de Deus. Essa transformação da tua vida, entenda isso, não vai transformar só a sua vida. Estava assistindo de manhã, o pastor Zé Carlos mandou um testemunho muito lindo para nós no grupo dos pastores. De uma irmã que não cria. Ela mesma, no testemunho dela, ela não acreditava, porque o irmão chegou numa situação deplorável. Um rapaz que estava estudando medicina, um rapaz, sabe, com futuro pela frente, mas que teve a sua vida toda destruída pelas drogas, e destruiu, assim, adoeceu de tal maneira que os médicos disseram: olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E lá nesse testemunho que me chamou a atenção, é que a irmã, ela não cria, mas aquela que não cria, era ela que estava ali, tão emotiva, tão cheia de fé, falando do testemunho do irmão, que foi liberto das drogas, que foi curado. O médico que tinha desenganado, dito que jamais eles, pela medicina, não teria como, porque os neurônios dele foram destruídos. E neurônios, quando são perdidos, para nascerem, para serem restaurados na proporção que deve ser, só o milagre, meu irmão. E ela falando que ele foi totalmente restaurado, se tornou um pastor, um grande homem de Deus, um pregador, um professor, e se tornou médico. Quem pode aplaudir a Jesus? E olha isso, impactou a vida da irmã. Então o milagre dele não tinha só a ver com ele. Então quando Jesus segura e fica lá, mesmo aqueles homens dizendo para ele: olha, as irmãs de Lázaro pediram para a gente vir aqui para o senhor ir lá orar por ele. E ele resolveu ficar, falou: não, vou esperar mais um pouquinho. E esperou ele morrer, para ir lá, porque tinha uma obra a ser feita através daquele milagre, até na vida dos discípulos. E é isso que acontece, meu irmão. Creia que esse milagre na tua vida, essa transformação na sua vida, essa mudança na sua vida, isso não é para a morte, isso não é para o teu fim. O que você está passando agora não é para o teu fim. Coloca isso no teu coração. Creia dessa forma. Creia que essa doença que apareceu é para a glória de Deus. No final, quem vai ficar mais conhecido, mais famoso, mais exaltado, mais glorificado, mais amado, mais tudo, é Ele. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus estava falando. Não, essa doença não é para a morte, não. É para a glória de Deus. Então eu digo para você o mesmo aqui nesta noite: se você está doente, esta doença é para a glória de Deus. Mas ser para a glória de Deus não quer dizer que você vai ficar com ela, não. É que a tua cura vai servir para glorificar a Deus e o nome do Filho de Deus. Como
Ele mesmo disse. A tua transformação, a tua libertação. Você que está aí, ó, o diabo te usou nas drogas, o diabo te usou nos vícios. Sabe quem é que vai te usar agora? O Espírito Santo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E tudo que você já passou na tua vida, tudo isso é para a glória de Deus. Glória de Deus. Pastor, perdi o meu emprego, é para a glória de Deus. Pastor, meu casamento está destruído, é para a glória de Deus. Pastor, olha, meu filho ficou doente, é para a glória de Deus. É assim que a gente tem que crer. Pastor, o médico disse que eu vou morrer, é para a glória de Deus. E é assim que a gente crê. O problema vem e a gente não recebe, sabe? A gente tem que saber o seguinte: opa, surgiu essa situação, que beleza. Através dessa situação, no final, o meu Deus será glorificado. Vidas serão ganhas, vidas serão impactadas. Amém? Quem aqui está fazendo o tratamento na clínica e você é de outra cidade, levanta a mão, outra cidade. Quando voltar para a tua cidade, aí vão dizer assim: ué, qual o seu nome? Ronaldo, esse é o Ronaldo mesmo? O Ronaldo vai chegar lá pregando Jesus, pregando Cristo para todo mundo, curado, liberto, que já está. Então tudo que ele passou foi para a glória de Deus. Glória de Deus. E assim nós cremos em qualquer outra situação. Você que é de Juiz de Fora, quem está no tratamento é de Juiz de Fora, lá no seu bairro, na sua família, é para a glória de Deus. Cura é para a glória de Deus. É para glorificar a Deus. E tem mais uma coisa, é para fazer também quem já é crente, que não está crendo como deveria, crer como deve. E a gente aprendeu isso aqui hoje. Sim ou não? Os apóstolos criam em Jesus? Sim. Mas no último milagre de Jesus, penúltimo, né? Que o último foi quando Pedro cortou a orelha lá do soldado. O penúltimo grande milagre de Jesus, mas grande milagre foi esse, vamos dizer que o último, depois ainda teve lá da orelha cortada de Malco, mas olha isso. E Jesus fala: não, é para vocês crerem. Jesus falou ou não falou, Alberto? Quem entendeu o texto? Porque se eu estivesse lá, vocês não iam crer que um morto, que está morto 4 dias e está já em estado de decomposição, ele pode ser ressuscitado. Porque aí sabe qual o nível de fé que eles foram? Eles foram por um nível de fé que depois da ressurreição de Lázaro, não tinha lá mais ninguém que não acreditasse na ressurreição dos mortos. Era isso que Jesus estava implantando neles. Porque você sabe qual a dificuldade que o incrédulo tem de crer no Evangelho? Não entra na cabeça dele que quem já morreu há 1000 anos, 2000 anos, vai ressuscitar de novo. Quem está entendendo, gente? Que eles falam assim: essa pessoa nem existe mais, tem gente que foi cremada, tem gente que o pó foi jogado dentro do mar, como que essa pessoa vai voltar de novo? Quem está entendendo, gente? Você pensava assim também? É isso, está entendendo? Não é, gente? Então, eles foram para um outro nível de fé. Não, peraí. Não, claro que a gente vai ressuscitar. Lázaro ressuscitou, mas eles já tinham visto outras ressurreições. Mas eles precisavam ver a de Lázaro. Quem está entendendo? Então preste atenção, milagre leva a gente para outro nível, conforme Deus vai trabalhando. E Deus vai permitindo que venham as situações, e todas elas, quando elas surgem, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus.
Em nome de Jesus. A cura do Roberto, como nós clamamos aqui, é para a glória de Deus. A cura do Heitor é para a glória de Deus. A tua cura, você que está hoje doente aqui, é para a glória de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus, fique de pé. Aleluias. Glória a Deus. Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para nós glorificarmos a Deus, em prol da tua vida ou da vida de alguém. E se tiver alguém aqui hoje, pastor, eu estou com uma dor